Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesta quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São João, capítulo 6, versículos do 44 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. E está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho vem nos falar aqui de 2 a 3 tópicos principais. Jesus aqui, o primeiro tópico principal é quando logo fala aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Ninguém consegue ir ao Pai, sendo que não seja atraído por Ele. Que igual aqui falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém consegue ir ao seu Filho Jesus Cristo, sendo que Deus, que é o Pai, não o atrair para junto do seu Filho. Se nós quiser a salvação, quiser ir para de junto do Pai e do Filho, nós devemos que ser atraído por Deus. Nós devemos que prestar atenção e ver o chamado de Deus para junto dele. Nós temos que acolher esse chamado de Deus junto a ele. Ninguém consegue ir ao Filho sem que o Pai não o atrai até ele, ou não chama até ele, ou não leva a ele. É a mesma coisa de nós ir para o Pai. Ninguém consegue ir ao Pai sendo que não seja pelo Filho. Se nós quiser ir para o Pai, nós devemos que ouvir esse chamado de Deus. Nós devemos que abrir os corações para Deus e ouvir esse chamado para ir para Ele. E aqui, logo aqui também, Jesus aqui nos fala que, olha só aqui, assim todo aquele que ouviu o Pai e foi por Ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Aquele que crê no Pai e jamais perde a sua fé vai ter a vida eterna. Aquele que consegue crer no Pai e continua seguindo os seus passos, esse vai conseguir vencer todos os desafios da vida e vai conseguir a vida eterna, que é a salvação. E logo fala aqui, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E logo aqui fala que logo fala que só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Ou seja, só o Filho vê o Pai e o Pai vê o Filho. Ou seja, só o Filho, que é Jesus Cristo, consegue ver o Pai. E ninguém consegue ir ao Pai sendo que não passa pelo Filho, que é Jesus Cristo. Se nós quisermos ir para de junto do Pai, nós temos que ir ao encontro primeiro do seu Filho, que é Jesus Cristo, para que só Ele que consegue nos levar para junto do Pai. É por isso que Ele logo aqui fala, eu sou o pão. É por isso que Ele fala que em verdade vos digo, que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho vai ter a vida eterna, que é o Filho que vai levar para de junto do Pai. Aquele que crê no Filho é que vai ter a vida eterna, que só Ele que pode levar para junto do Pai. Se você não crê no Filho, você não vai conseguir ter a vida eterna, você não vai conseguir chegar de junto do Pai.
Mas se você crê no Filho, que é Jesus Cristo Eucarístico, e a sua fé, e você não perder a sua fé, aí sim você vai ter a vida eterna que Ele vai te levar para junto do Pai. E logo Ele fala aqui, olha só que eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Jesus, Ele é o pão da vida. É Ele que é a salvação eterna. Ele é que é a vida eterna. Jesus é que é esse pão da vida eterna. Ele é o pão da salvação. É Ele que é o pão da vida. Que é Ele que é a vida eterna. Se você quiser ter a vida eterna, você tem que acolher esse pão de cada dia que é Jesus Cristo na sua vida. Se você quiser ter a vida eterna, você tem que ir para junto do Filho, para o Filho levar para junto do Pai. Só o Filho pode levar você para junto do Pai. E você então, para você conseguir chegar no Filho, você tem que conhecer o Filho e acreditar no Filho, que é Jesus Cristo. Acreditar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é isso, irmão, que o Evangelho hoje vem nos ensinar. Se você quiser ter a vida eterna, ouve o chamado de Deus. Ouve o chamado do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Para que assim você consiga ouvir o chamado do seu Filho e você consiga abrir o coração para Ele. Para que assim Ele te acolha e você consiga seguir o caminho certo com tal Filho. Para que assim o Filho, que é Jesus Cristo, possa levar você para de junto do Pai, que é a vida eterna. Por conta que Ele é o pão da vida, é Ele que pode nos levar para a vida eterna, que é a salvação com Deus. Mas você tem que ouvir a voz do Filho, que é de Jesus Cristo Eucarístico. Você tem que ouvir a voz do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Se você não conseguir ouvir a voz dele, ele não pode te conseguir levar para junto do Pai. Então, se você quiser ter a vida eterna, abre o seu coração, abre os seus ouvidos e ouve a voz do Filho, ouve o chamado do Filho e vai para de junto dele, para que assim abre o seu coração, para que assim ele possa te acolher e levar para junto do Pai, que é a vida eterna e a salvação com Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí que me deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.